tudo certo? E olha quem está de volta depois de muito tempo, hein? Foram quase 2 meses longe, desde maio, Brasileirão e o Cartola parados, 50 dias aí com uma Copa do Mundo no meio do caminho, com a Espanha vencendo a Argentina no último domingo e conquistando o segundo título da sua história, mas a Copa ficou para trás. O que importa é que neste meio de semana, a partir de terça-feira, temos Cartola na área novamente. O Brasileirão já começou na semana passada, então até por isso, olho nisso, são apenas 6 jogos valendo nessa 19ª rodada do Brasileirão. 8 times não tem jogadores contando, até porque já aconteceram essas partidas, mas o que importa é que a Copa do Mundo ficou para trás e vamos ao que interessa mesmo, que é o nosso Brasileirão, o nosso Cartola, 19ª rodada aí para fechar o primeiro turno. Estranho, né? Quase 2 meses sem jogo de futebol aí pelo nosso campeonato, quando volta ainda tem que encerrar o primeiro turno. Mas é isso, né? Agora é um segundo semestre aí, um pouco mais espaçado com os jogos, mas temos ainda mais 20 rodadas para encerrar a temporada 2026. E retomando aí um pouquinho o que aconteceu antes da parada da Copa do Mundo, eu não sei se você lembra que teve rodada lá pelos dias 30 e 31 de maio, fizemos 96,9 pontos naquela última rodada, demos uma boa recuperada, a gente vinha numa queda ali, numa instabilidade, faltou pouquinho para fazermos 100 pontos, né, para chegar à metade dos 100 pontos. A média geral dos cartoleiros naquela última rodada foi um pouco menos de 71 pontos, então vamos muito bem, uma rodada tranquila para a gente passar aí essas férias tranquilas. Perdemos um pouco o nosso patrimônio, é verdade, mas ainda assim temos um pouco mais de 151 cartoletas, dá para montar um time legal, dá para montar o time que a gente quer, o dinheiro não vem sendo o problema. O que importa agora é uma retomada para a gente fechar esse primeiro turno com chave de ouro. Então vamos lá, recuperar aí o ritmo do Cartola, porque tem rodado no meio de semana, já tem rodado no próximo final de semana, então não vamos perder tempo, vamos ao que interessa, né? Que são as dicas para essa 19ª rodada, e vamos começar um pouquinho diferente. Para quem acompanha os nossos vídeos aqui já vai entender logo logo. Começamos a nossa dica com o zagueiro, que é Vitão, do Flamengo. Flamengo, vice-líder do campeonato, enfrenta a Chapecoense, que é a última colocada. Então aqui é mais pensando no SG do Vitão, que não é titular do Flamengo, mas vai ter uma boa oportunidade de mostrar serviço. Quem sabe melhora o desempenho nos desarmes. E o Vitão a gente sabe que é um cara bom de bola aérea, nos tempos de internacional fazia seus golzinhos, então a nossa aposta aqui é jogadas ofensivas, e quem sabe com o SG, mas aí sem tomar gol, já ganha 5 pontinhos, de repente um golzinho lá na frente, já é uma boa mitada para começar com tudo esse segundo semestre, né? Então, pensando pelo momento dos times, tá aí Vitão, a nossa dica de zagueiro da rodada. E para a lateral, vamos com Matheus Bidu do Corinthians. Corinthians joga em casa contra o Remo, embora o Remo tenha mostrado uma leve reação antes da parada, o time ainda está na zona de rebaixamento. Corinthians joga em casa e o Matheus Bidu é um cara que vem sendo muito regular, média de 7,7 pontos por jogo nesse Cartola, já tem gols, tem assistência, tem 30 desarmes nesse campeonato, vem sendo um jogador muito estável, e é um Corinthians que vem melhorando esse desempenho pelos lados do campo, tanto com o Mateuzinho quanto com o Matheus Bidu. A nossa dica aqui é o Matheus Bidu justamente por essas chegadas ofensivas, mas tendo o suporte dos desarmes. É um jogador que desarma bastante e é um cara que já mostrou ser diferente, principalmente jogando em casa. Em 4 jogos na Neoquímica Arena, onde vai ser a partida, ele passou dos 2 dígitos, ou seja, fez pelo menos 10 pontos, em 2 passou dos 15 pontos. Então é um jogador que quando vai bem lá na frente, é mitada na certa. Corinthians com o Fernando Diniz tomando poucos gols, né, na verdade, muitos jogos mantendo o SG, então por essas questões e por ser um time como o Remo que está ainda tentando se encontrar no Brasileirão, precisando da reação, talvez acabe não se expondo muito, acabe facilitando o SG do Corinthians, por isso Matheus Bidu, a nossa dica de lateral da rodada. Para o meio campo vamos de John Arias do Palmeiras, o jogador que estava na Copa do Mundo pela Colômbia, fez uma boa Copa, uma Copa regular. A Colômbia acabou caindo nas oitavas de final, mas foi um jogador importante, agora está de volta e certamente numa rodada onde poucos jogos vão valer, o Arias deve ser uma das unanimidades, até porque os números se comprovam, né? Em 13 jogos são 32 desarmes e 3 gols marcados, ou seja, é um jogador que aparece lá na frente, mas também ajuda muito nessa recomposição, nessa marcação, jogador que finaliza muito, cria muito, às vezes pode até colaborar com assistência, mas é um cara que está sempre rondando a área ali.
E uma questão importante, o Palmeiras, é verdade, joga fora de casa contra o Coritiba, no jogo no Couto Pereira, o Coritiba 7º colocado, mas o Palmeiras é o líder do Brasileirão com apenas uma derrota, entra até com um certo favoritismo. E um detalhe importante, o Coritiba, nos 8 jogos que fez como mandante nesse campeonato, somente em 2, contra Remo e Atlético Mineiro, não sofreu gols. Ou seja, é uma chance grande do Coritiba ser vazado, e aí, por questões de desfalques do Palmeiras, aí um time que está sem Flaco Lopes, por exemplo, que estava com a Argentina na final da Copa do Mundo, o John Arias pode aparecer com uma participação importante ali na frente e quem sabe deixar o dele. Por isso, John Arias, a nossa dica de meio campo na rodada. Para o ataque, é Viveiros do Atlético, o artilheiro do Brasileirão, não podia ficar de fora, né? Viveiros, para quem não lembra, tem 11 gols marcados nesse campeonato em 17 partidas. São números muito importantes. E um detalhe, no último jogo do Atlético como visitante, ele marcou 2 vezes contra o Remo. O Furacão joga contra o São Paulo, mas não é no Morumbi, é no Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista. Dá para se dizer aí que é um estádio quase que neutro. É óbvio que vai ter mais torcida do São Paulo no estádio, no interior paulista, mas não é o campo que o São Paulo está habituado a jogar. A única vez que jogou ali pelo Brasileirão, empatou em 2-2 com o Bahia, sofreu gols. E aí o Viveiros é um cara importante, participou de 50% dos gols do Atlético nesse campeonato. O Furacão, que se vencer, assume a 3ª colocação, então vai empolgado. Então, por essas questões e até por uma instabilidade do São Paulo ainda defensivamente, teve aí uma intertemporada para se ajustar com o Dorival Júnior, mas a gente não sabe se o time conseguiu ajustar as peças ou não, e o Atlético vinha encaixado, com o Viveiros fazendo grande diferença. Por isso, Viveiros, a nossa dica de atacante da rodada. E o nosso capitão é o vice-artilheiro do Brasileirão, Pedro do Flamengo. O Pedro já tem 10 gols nesse campeonato. A gente citou aí anteriormente que o Flamengo é o vice-líder e enfrenta a Chapecoense, que é a lanterna. O jogo é em Chapecó, é verdade, mas aí o Pedro tem números aí expressivos, né? Falamos dos 10 gols, mas são 10 gols e 4 assistências em 16 jogos, ou seja, uma média de quase uma participação em gol por jogo. E dessas 14 participações, 8, mais da metade, foram fora de casa. Como visitante, o Pedro marcou 6 gols e deu 2 assistências. Chapecoense, uma das piores defesas da competição, certamente vai sofrer muito com isso. O Pedro é a referência, né? É o cara ali, é o centroavante do Flamengo, certamente vai ter muitas oportunidades. Então, por essa situação dos dois times e pelos números do Pedro, é ele quem vai vestir a braçadeira de capitão do nosso time. Pedro atacando o Flamengo, o nosso capitão da rodada. E a nossa ousadia vem neste mesmo jogo, e aí vocês vão entender por quê, que é Matheus Aurélio, goleiro da Chapecoense. Aí eu trago aqui que o Pedro é o meu capitão, que o Flamengo tá jogando muito bem fora de casa, a Chapecoense é a lanterna, e você me pergunta, para quem não conhece, pô, mas vai colocar o goleiro do lanterna do campeonato? É isso aí, e o Matheus Aurélio é um cara que vai estrear no Cartola, estreou pela Chapecoense na semana passada na derrota por 2-0 para o Bahia, vai fazer sua estreia no Cartola, então ele precisa de apenas 0,5 pontos para começar a valorizar. Então, ou seja, se o goleiro da Chapecoense não negativar, praticamente já está valorizando. Pensando em questão de patrimônio, é uma boa aposta. E aí é a questão, né? Em muitos jogos da Chapecoense, na época o Anderson e anteriormente o Léo, que era o goleiro da Chape no começo do campeonato, foram muito exigidos, fizeram muitas defesas e compensaram a falta do SG até do número de gols sofridos. O Anderson teve um jogo que ele chegou a passar das 10 defesas, aí são 13 pontos, né, em 10 defesas. Perdendo o SG e mais 2 gols, ainda assim já tinha feito 5, 6 pontos. Então vale a pena o risco, porque às vezes o time não está inspirado. Num jogo contra o Vasco, por exemplo, o Léo mitou, ainda o primeiro goleiro, porque tomou só um gol e fez diversas defesas. Então, por que não pensar nesse novo goleiro que está vindo? A Chapecoense certamente vai jogar na defesa. O Flamengo é o favorito, vai para cima, mas aqui a gente pensando em valorização e temos que arriscar, né? Então, por isso, Matheus Aurélio, a nossa ousadia da rodada. E o nosso reserva de luxo é Alejandro do Internacional. O Inter vem de derrotas antes da parada da Copa do Mundo, precisa da reação e enfrenta um Cruzeiro no Beira-Rio, onde o Alejandro tem se sentido muito à vontade. São 17 jogos, com 3 gols e 3 assistências com a camisa do Inter. E um detalhe, todos os 3 gols e 2 assistências quando o Inter jogou como mandante, como é o caso dessa rodada. E o Cruzeiro é um time que, fora de casa, defensivamente tem tido muitos problemas. Tanto é que dos 8 jogos como visitante que ele fez até aqui, somente em um, na vitória sobre o Remo, lá em Belém, é que o time saiu de campo sem ser vazado.
nos outros 7 jogos, sempre tomou gols. Em 2 partidas, por exemplo, chegou a tomar 4 gols. É um time que tem esse problema defensivamente, ou pelo menos tinha até a parada para a Copa do Mundo. E aí, se você enfrenta um time que sofre gols fora, automaticamente tem que pensar no artilheiro dessa equipe, que é o Alejandro, que vai assumir o posto, ainda mais depois que o Borré foi negociado e foi embora. Alejandro é o referencial do time, por isso o atacante do Internacional é o nosso reserva de luxo da rodada. E tá aqui o nosso time completo, lembrando que o mercado fecha na terça-feira às 7h29 da noite, e muito importante, são apenas 6 jogos válidos para essa 19ª rodada. Outros 4 jogos, todos já aconteceram. Vitória versus Vasco, Botafogo contra o Santos, Fluminense e Red Bull Bragantino e Mirassol contra o Grêmio. Então esses 8 times estão fora, não vai me escalar jogador errado. E claro, essa aqui é a nossa base, 1, 2 ou até 3 mudanças podem acontecer de acordo com os noticiários, com as escalações que forem saindo. É bem verdade que na terça tem só um jogo, mas sempre uma outra mudança pode ocorrer, mas a base principal é essa aqui, tá certo? E julho tá aí acabando, tem só mais uma rodada do primeiro turno, mas tem todo o segundo turno pela frente, e é claro que dá tempo de você participar da nossa liga, né? Procura lá no Cartola, Liga Cartola Mágica, e se inscreva para concorrer ao prêmio da nossa parceira, a RCL Casa de Carnes, que vai presentear o campeão da nossa liga com o kit churrasco completo. Ó, pra você ter uma ideia, tem picanha, tibone, linguicinha, coração, pão de alho, Coca-Cola e até o carvão. Então o trabalho é só pegar esse kit, colocar na churrasqueira, chamar os amigos e comemorar o merecidíssimo título da nossa liga. Mas não é só o campeão que sai ganhando com a gente, né? Claro que não. A Estúdio da Barba, também nossa parceira, vai dar 10% de desconto em qualquer serviço que eles forneçam lá. Então é só chegar na Estúdio da Barba e falar: eu vim pelas dicas do Cartola, eu vim pelo Cartola Mágica, vai ganhar esses 10% de desconto, seja para cortar o cabelo, para fazer a barba, e um atendimento impecável. O pessoal lá é nota 10. Eu, se fosse você, não perdia tempo. E claro, né? Também siga a gente nas nossas redes sociais, Cartola _, Mágica _, tanto no X quanto no Instagram. No Instagram, uma forma mais fácil da gente trocar ideia, da gente conversar ali, se quer tirar dúvidas. Pô, eu tô entre o A e o B aqui, entre esse jogador e aquele, qual que é melhor? A gente vai te explicar por que às vezes é melhor um jogador, ou por que não vale a pena escalar um jogador que você pensou. Então ali é uma forma mais fácil da gente ter esse contato mais direto. E no X, no dia de todo dia do fechamento de mercado, um top 5 de todas as posições, do goleiro ao atacante, com reserva de luxo, capitão, ousadia, mais opções para você mudar um pouco o teu time. Às vezes você gostou da nossa dica, mas queria alguma coisa diferente, vai estar lá um top 5 no fechamento do mercado. Então é isso, gente. Aproveita aí também para seguir aqui, se inscrever aqui no canal, acionar o sininho para você ser avisado sempre que tiver um vídeo novo entrando no ar, para não perder as dicas e também não perder o prazo para montar o teu time. Compartilha aí com seus amigos, vamos espalhar aí, porque a ideia do canal é fazer todo mundo mitar, tá certo? Então estamos de volta depois de quase 2 meses, deu saudade, agora é recuperar o ritmo, voltar a cabeça pro Cartola e vamos lá. O que importa aqui é tentar mitar uma rodada atrás da outra, tá certo? Valeu, gente, boa sorte e até!